Bom, gente, então, boa tarde a todos, né? É um prazer realmente estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço com a doutora Rita e com a doutora Tiziana, que deram palestra antes de mim. É sempre muito bom, né? Rever os amigos e ouvir um pouquinho sobre reprodução de carnívoros. E agradecer também a organização desse congresso, né, que me convidou para palestrar e eu fiz a sugestão desse tema para a gente conversar um pouquinho sobre conservação testicular em cães e gatos, que é uma das biotécnicas. A doutora Rita falou agora de biotécnicas em cães, nos machos, né? E reservou, né, esse espaçozinho aqui para eu falar sobre a conservação testicular. E eu vou falar nas duas espécies, nos cães e nos gatos. Bom, gente, para a gente começar, né, a gente pode dizer que a conservação testicular ela é muito interessante porque ela vai possibilitar uma série de coisas. Ela vai possibilitar a manutenção do aspecto reprodutivo dos animais. Ah, isso mesmo, meu lace. Pronto. Não está passando. Ah, passou. Então, assim, é uma biotécnica que permite a conservação da reprodução dos animais. Ela facilita também a questão do transporte entre regiões, da mesma forma que é o sêmen, mas a conservação testicular também tem essa grande possibilidade. É uma das poucas ferramentas que a gente tem para a preservação do potencial reprodutivo de animais que são ainda impúberes ou pré-púberes, uma vez que eles não têm sêmen. E é também uma forma da gente constituir bancos de germoplasma a partir dessa conservação testicular. Então, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esse tema, eu fiz aqui uma breve linha do tempo para a gente ver o quão jovem ainda é essa temática nessas duas espécies. Então, a gente tem apenas em 2012 que surgiu os dois primeiros trabalhos com essa temática na espécie felina. No ano seguinte, foi publicado mais um trabalho também falando sobre a espécie felina. E aí, em 2016, então a gente deu um saltozinho, surgiram dois outros trabalhos pela primeira vez na pesquisa que eu fiz, né, falando sobre conservação testicular em cão. E aí, a partir daí, a gente começa a ver mais trabalhos que surgiram nas duas espécies, em 2017, em 2018, 2019 com gato, 2020 novamente com gato, 2021 nas duas espécies e em 2022 a gente teve, né, esse ano saiu uma publicação com a espécie canina. Eu tiro isso daqui, pronto. Então, para a gente acompanhar aqui a apresentação, eu dividi em alguns tópicos e eu vou falar um pouquinho sobre a temperatura e o tempo de conservação, os métodos de criopreservação, o tamanho dos fragmentos que são utilizados, os crioprotetores, a descongelação quando é feita a congelação, o aquecimento quando é feita a vitrificação, um resultado que foi obtido de desenvolvimento embrionário após a injeção intracitoplasmática de espermatozoide oriundo de conservação testicular, comentar um pouquinho sobre uma nova abordagem e fazer algumas considerações. Então, eu fiz um apanhado desses vários trabalhos que surgiram ao longo desses 10 anos, né? Então, nessa linha do tempo, a gente tem simplesmente 10 anos, e a gente vê o que foi feito e os resultados, os principais resultados que foram obtidos. Então, com relação à temperatura e tempo de conservação, aquele primeiro trabalho que foi publicado, que foi um trabalho tailandês de 2012, os autores utilizaram testículos de gato adulto e eles fizeram uma comparação da conservação do material a fresco na temperatura de 4 graus por um período de 24 horas e na temperatura ambiente por esse mesmo período. Nesse trabalho, eles obtiveram alguns resultados, né, interessantes. Eles avaliaram a integridade de membrana e a integridade de DNA, e aí a gente pode observar que na temperatura ambiente conservada 24 horas, por 24 horas, teve um declínio no percentual de integridade de membrana, e na temperatura de 4 graus pelo mesmo período, ela conseguiu se manter similar ao grupo fresco.
Com relação à integridade de DNA, a gente teve uma redução nas duas formas de conservação, seja na temperatura ambiente, seja a 4 graus, quando mantido por 24 horas, comparado com o grupo fresco. No outro trabalho que foi feito também em 2012, Mota e colaboradores, eles também fizeram um trabalho com o objetivo de comparar temperatura e tempo de conservação e incluíram também no trabalho o processo de congelação lenta e fizeram a comparação desses 3 grupos. Esse trabalho teve um incremento, digamos assim, né, uma coisa a mais, que eles fizeram também o xeno-enxerto desses fragmentos testiculares para posterior recuperação e ver como é que ficou o comportamento das células. E nesse trabalho, os autores observaram que na temperatura de 4 graus, quer seja por 2 ou 5 dias, houve uma manutenção da viabilidade celular e do potencial espermatogênico. Já a congelação lenta, foi observado que houve uma maior susceptibilidade à ocorrência da hipóxia. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação, né, do corte histológico de túbulos seminíferos, do lado de cá de gato pré-púmbere, do lado de cá de gato púmbere, e aqui são os fragmentos que foram mantidos a fresco. A gente observa bem a arquitetura dos túbulos seminíferos, aqui presença de gonócitos e espermatogônias, e na imagem do lado direito, oriunda de gato púmbere, na verdade essa imagem é composta por 2 fotomicrografias, uma em que a gente vê a luz do túbulo seminífero praticamente ausente, e aqui a gente já vê um desenvolvimento maior dos túbulos seminíferos, mas em ambas a gente observa que há manutenção aqui das espermatogônias, há inclusive espermátides já redondas aqui destacadas nesse quadradinho, e a presença de espermatócitos aqui na ponta de seta. Nessa outra imagem, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para baixo. Pronto. Nessa outra imagem, oriunda desse mesmo trabalho de Mota e colaboradores, também do lado de cá gato pré-púbre e do lado de cá gato púbre, porém aqui já são os fragmentos testiculares que foram recuperados após o xeno-enxerto, foram 10 semanas de crescimento, e aqui são aqueles fragmentos que haviam sido conservados por 2 dias no meio refrigerado. E aqui a gente observa também uma boa manutenção da arquitetura testicular, os túbulos seminíferos bem preservados, presença aqui de espermatócitos e de espermatogônias, e no gato púbre também a gente observa a manutenção da arquitetura testicular com a presença das células compondo a linhagem germinativa. E nessa terceira imagem, cadê a imagem? Vamos passar aqui. Nessa terceira imagem, ainda desse trabalho, são também a representação dos cortes de túbulos seminíferos do gato pré-púbre e do lado de cá o gato púbre, só que aqui já são fragmentos que foram haviam sido refrigerados por 5 dias e foram recuperados após o xeno-enxerto, que foi um período de 10 semanas. E mais uma vez a gente vê uma boa preservação da estrutura arquitetônica aqui dos túbulos seminíferos, com a presença de espermatócito, presença aqui de espermatogônia, e aqui também nos gatos adultos, né, com bom desenvolvimento da luz tubular, com a presença também de espermatócito e presença de espermatogônia. Então, mostrando que realmente a conservação pelo período de 2 ou 5 dias refrigerado, conseguiu preservar bem e, posteriormente, feito o xeno-enxerto e a recuperação adequada. Quando a gente fala da criopreservação, né, testicular, né, ela é muito interessante porque nós temos situações em que nem sempre vai ser possível a utilização imediata desse material biológico. Então, a criopreservação ela vem nesse sentido da gente poder ter uma utilização posterior do material biológico. Nesse sentido, a gente tem diferentes métodos de criopreservação testicular, que a gente pode dividir aqui em 2 categorias, 2 grandes categorias, em que a gente tem de um lado a congelação convencional e do outro lado a gente tem a vitrificação. A congelação convencional, ela, de acordo com os trabalhos, a gente, na verdade, os autores dão denominações diferentes, às vezes eles chamam de congelação convencional se referindo a uma congelação rápida, às vezes se referem à congelação convencional com congelação lenta, na verdade a gente pode ter as 2 possibilidades, e a vitrificação, ela pode também ser encontrada com a denominação de congelação ultra-rápida, embora a gente considere que a vitrificação não é uma congelação, mas a gente encontra também essa denominação em alguns trabalhos. E na vitrificação,
ela basicamente ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita pelo método de superfície sólida ou pelo método de agulha. No entanto, os protocolos, né, para a criopreservação testicular no cão e no gato, eles ainda estão em fase de experimentação. Nesse trabalho, foi o primeiro trabalho, né, publicado com conservação testicular na espécie canina, o autor, né, isso aqui é uma dissertação, né, que foi desenvolvida lá em Pernambuco, né, na Universidade de Recife, foi feita a comparação entre a congelação lenta e a vitrificação testicular. Nesse trabalho, foram utilizados, né, animais adultos, né, cães adultos, e a conclusão desse trabalho, eles observaram que a vitrificação em superfície sólida, em associação com DMSO e a trealose, que são dois crioprotetores, ela foi mais eficaz para a preservação testicular em cães adultos comparada à congelação lenta. E aí a gente vai começar a ver também que existe ainda não diria uma controvérsia, mas na realidade existe resultados que são divergentes com relação ao que seria melhor para a conservação testicular. Fazer a congelação ou fazer a vitrificação? Utilizar um único crioprotetor ou utilizar a associação de crioprotetores? Porque, na realidade, os trabalhos que já foram desenvolvidos até então, eles não conversam muito bem entre eles, porque cada um faz um protocolo diferente do outro e acaba que até a comparação entre esses trabalhos fica difícil. Mas, enfim, a gente vai ver aqui o que já foi feito com relação a essa temática. Esse outro trabalho, voltando àquele trabalho do Duanut e Chatarong, que é de 2012, em que eu falei inicialmente com relação ao tempo e temperatura de conservação, nesse trabalho eles também trabalharam com 3 protocolos diferentes. Com a congelação a menos 80 graus, que eles denominaram de congelação rápida, a vitrificação, que seria aquela forma ultra rápida, e a congelação em 2 etapas, denominada aqui de congelação lenta. E avaliaram a viabilidade de membrana e integridade de DNA. Então, nesse trabalho, o que foi observado, né? Nesse primeiro gráfico, a gente tem os 3 protocolos que foram utilizados e como que ficou a integridade de DNA e de membrana após serem submetidos àqueles 3 protocolos. Aqui são os fragmentos que haviam sido conservados a fresco. E aqui foi notado que houve uma redução na integridade de DNA no grupo que foi submetido à vitrificação comparado com os demais grupos. E com relação à integridade de membrana, a congelação em 2 etapas forneceu um melhor resultado, uma melhor conservação dessa integridade membranária. E a vitrificação, mais uma vez, com relação à integridade de membrana, ela teve uma performance, né, menos interessante do que os 2 outros protocolos de congelação. Nesse outro gráfico, a gente tem a mesma situação, né, os 3 protocolos que foram utilizados, só que aqui foram aqueles fragmentos testiculares que haviam sido armazenados a 4 graus Celsius por 24 horas antes de serem submetidos ao processo de congelação ou vitrificação. E aqui o que foi observado? Mais uma vez, a congelação em 2 etapas, ela preservou melhor a integridade de membrana e a vitrificação foi que teve um resultado menos favorável. Com relação à integridade de DNA, nesses fragmentos que foram conservados a 4 graus Celsius por 24 horas, não houve diferença entre os grupos. E nesse terceiro gráfico são os fragmentos que haviam sido armazenados na temperatura de 28 graus por 24 horas. E aqui a gente observa o quê? Que a congelação em 2 etapas, mais uma vez, teve a performance melhor com relação à integridade de membrana, mas com relação à integridade de DNA não teve diferença entre os grupos. Nesse outro trabalho, que foi feito por Warpung e colaboradores, eles fizeram também uma comparação entre protocolos, utilizando a congelação rápida e a congelação lenta, utilizando 4 diferentes crioprotetores de forma isolada. Aqui esse trabalho foi utilizando gatos adultos. E aí, a gente pode observar que, com relação ao percentual de membrana plasmática intacta, o protocolo de congelação lenta foi o que teve o pior resultado, mas com relação à fragmentação de DNA, não foi observada a diferença entre os 3 grupos, né, o a fresco e os 2 métodos de congelação.
No trabalho que foi publicado esse ano, né, de 2022, de Picasso e colaboradores, que na realidade foi um trabalho que foi feito com a espécie canina e com javalis, mas o nosso foco aqui é em cães, então vou comentar só com relação aqui aos cães. Eles fizeram a comparação entre a congelação lenta e a vitrificação e também avaliaram a viabilidade de membrana e a integridade de DNA. E essas avaliações elas foram feitas nas células arredondadas, nas espermátides alongadas e nos espermatozoides. E o que foi concluído nesse trabalho é que a vitrificação é que foi melhor para preservar a viabilidade e integridade de DNA das células arredondadas. Quando a gente fala da criopreservação testicular, a gente tem que se atentar que ela pode ser feita pela forma de suspensão celular ou na forma de fragmentos. Nesse sentido, a gente pode dizer que a suspensão celular ela é um método mais trabalhoso, ele é prejudicial, aliás, ele pode ser prejudicial à proliferação celular e ele pode ser prejudicial à diferenciação celular. Já o método utilizando fragmentos, ele é muito mais usual para cães e gatos. E aí a gente deve lembrar que quando a gente fala de fragmentos, esses fragmentos eles podem ter diferentes tamanhos, né? Vai depender de como que é feito esse processo de fragmentação e em quantos fragmentos vão ser reduzidos aquele testículo inicialmente. Por quê? O tamanho dos fragmentos ele pode influenciar na ação dos agentes crioprotetores que são utilizados. No entanto, a gente pode dizer que não há trabalhos que tenham avaliado a influência do tamanho do fragmento testicular canino no sucesso da criopreservação. O que a gente tem são os trabalhos que foram realizados utilizando, quer seja cão adulto, quer seja cão impúbere, tamanhos de fragmentos diferentes. Então, a gente tem esse tamanho aqui de 3 a 4 milímetros cúbicos que foi utilizado naquele primeiro trabalho de Carvalho 2016, fragmentos de tamanho de 0,4 por 0,4 por 0,4 centímetros. Nos trabalhos que foram feitos posteriormente, que foram publicados em 2017 e 2018, e fragmentos que variaram de 1 a 2 milímetros cúbicos no trabalho que foi feito em 2021. Mas não há comparação entre eles, então a gente ainda não tem um resultado que a gente possa dizer qual seria aquele tamanho de fragmento mais adequado a ser utilizado para a espécie canina. Na espécie felina, tem o trabalho de Macente e colaboradores, que foi publicado em 2017, em que eles tiveram como objetivo realmente fazer a comparação do tamanho de fragmentos, e nesse trabalho os autores observaram que os fragmentos maiores, eles preservaram melhor as células germinativas. No que diz respeito aos crioprotetores, no trabalho de Buarcon e colaboradores, foram utilizados 4 crioprotetores diferentes, e aí aqui a gente pode observar, deixa eu subir isso aqui, a gente pode observar, também foi avaliado membrana plasmática intacta e o percentual de fragmentação de DNA. E nesse trabalho, os autores observaram que os 2 crioprotetores, né, de metilsulfoto e propanodiol, eles tiveram uma redução no percentual de membrana plasmática intacta. No entanto, com relação à fragmentação de DNA, nenhum dos 4 crioprotetores diferiu entre eles e nem com relação ao controle fresco. No trabalho de Tuano de Chatarong, em que eles compararam os 2 crioprotetores isolados e a associação desses crioprotetores para a conservação de testículo de gato adulto, foi obtido o seguinte resultado, né? No protocolo, né, em que os fragmentos haviam sido conservados a fresco e posteriormente submetidos à criopreservação, não houve diferença aqui com relação ao percentual de membrana plasmática intacta. No entanto, a gente pode observar aqui que aqueles fragmentos que foram conservados na temperatura de 4 graus ou na temperatura ambiente, eles tiveram a mesma performance daqueles fragmentos conservados a fresco. Isso com relação à membrana plasmática que foi avaliada. Já com relação ao percentual de DNA íntegros, a gente já nota que tem uma diferença, né? Os fragmentos que foram conservados a fresco e posteriormente submetidos ao crioprotetor etileno glicol, a gente tem uma redução no percentual de DNA íntegros e
a associação de crioprotetores ela ficou intermediária entre o DMSO e o etileno glicol separadamente. A temperatura de 4 graus por 24 horas, a gente observa que os crioprotetores etileno glicol e a associação dos dois crioprotetores também ocorreu uma redução no percentual de DNA íntegros. E aqueles fragmentos que haviam sido conservados na temperatura ambiente por 24 horas e posteriormente criopreservados utilizando esses 3 crioprotetores, não houve nenhuma diferença entre os grupos. Nesse trabalho de criopreservação testicular em cães, a autora também fez a comparação entre DMSO, glicerol e introduziu um outro crioprotetor, a trealose, e nesse trabalho foi concluído que os crioprotetores eles eram similares na congelação lenta. No entanto, foi observado um grande número de células de descamação, desprendimento de membrana e morte celular. Nesse mesmo trabalho foi feita a vitrificação e aí foi observado que o DMSO foi o crioprotetor que favoreceu uma maior integridade de estrutura e arquitetura comparada ao grupo glicerol na vitrificação. Nesse outro trabalho, que é de orientação da doutora Rita, ele foi utilizado o DMSO e o etileno glicol e a associação dos crioprotetores. Os crioprotetores isolados foram utilizados para congelação rápida e a associação desses 2 crioprotetores foi utilizado para vitrificação, isso de testículo de cães adultos. E aqui nesse trabalho foi concluído que a associação desses crioprotetores na vitrificação foi a que preservou melhor os túbulos seminíferos. No trabalho de Macente e colaboradores, em que foi feita a congelação rápida, foi feita a comparação de outros 2 crioprotetores, o glicerol e o propanediol, e nesse trabalho foi o glicerol que apresentou características estomorfológicas melhor conservadas na congelação rápida, aqui mais uma vez em testículo de gato adulto. Nesse trabalho de Lima e colaboradores, que é um trabalho do nosso laboratório, foi utilizada a associação de crioprotetores para fazer vitrificação e dessa vez utilizando testículos oriundos de gatos pré-púberes. E aqui nesse corte histológico, a gente tem aqui a imagem dos 4 grupos, o controle fresco, a associação DMSO-glicerol, etileno-glicol-glicerol e DMSO-etileno-glicol, e a gente pode observar que, à medida que a gente vai caminhando aqui para a direita, a gente vai tendo uma perda da arquitetura do túbulo seminífero com uma grande retração apresentada aqui nessa imagem. Nessa outra fotomicrografia, a gente tem a marcação com agenor, que é a marcação com prata das regiões organizadoras de núcleo, em que a gente nota aqui na ponta de seta, os locais onde a gente tem a marcação com a prata, e a gente vai ver aqui nesse gráfico a quantificação dessas regiões organizadoras de núcleo, que dão uma ideia do potencial de desenvolvimento desses túbulos seminíferos. Então, aqui no controle a fresco, a gente tem a maior quantificação dessas regiões organizadoras de núcleo, seguida das 2 outras associações, DMSO-glicerol e etileno-glicol, em que há uma pequena redução nessa quantificação, e a associação DMSO-etileno-glicol foi a que teve a menor quantificação dessas regiões organizadoras de núcleo. Então, nesse trabalho, a gente concluiu que essa associação DMSO-glicerol foi a que melhor preservou a integridade testicular e o potencial de proliferação celular após a vitrificação testicular de gato pré-púbero. Nesse outro trabalho, também feito lá no nosso laboratório, também foi mais uma vez utilizada as 3 associações testadas no trabalho anterior, mais uma vez utilizando testículo oriundo de gato pré-púbero, e aqui a gente, digamos assim, confirmou o resultado anterior, em que a associação DMSO-glicerol foi a única a apresentar uma taxa de sobrevivência que foi similar ao controle fresco. Nesse trabalho aqui, que também é lá do nosso laboratório, foi utilizado testículo de cão
também que é um pré-púbre, utilizando as mesmas associações, e aqui, diferentemente do que a gente observou na espécie felina, aqui a gente observou que essas duas associações foram as que melhor preservaram a arquitetura histológica. Como a gente pode ver aqui nessa imagem à direita, a gente tem aqui em cima o controle fresco dos 3 grupos, e aqui abaixo a gente tem as 3 associações que foram utilizadas, DMSO e etileno glicol, o DMSO com glicerol e o etileno glicol com glicerol. E aqui a gente observa que essa associação DMSO-glicerol é a que tem a maior perda, né, da estrutura do túbulo seminífero avaliado histologicamente, e também uma maior retração. Com relação à descongelação, que é a forma, né, que a gente faz para recuperar o material que foi submetido à congelação, quando a gente fala da espécie canina, a gente não tem protocolos que tenham comparado diferentes protocolos. A gente tem o que cada trabalho utilizou, né? Então, a gente tem uma descongelação que foi proposta a 37 graus por 1 minuto, naquele primeiro trabalho que foi publicado com a espécie canina. No trabalho de Carvalho 2016, a gente tem esse protocolo que foi utilizado, a temperatura de 37 graus até o derretimento do gelo. Posteriormente, o material foi passado numa primeira solução de descongelação a 37 graus por 1 minuto e, em seguida, levado para uma segunda solução de descongelação na mesma temperatura por 5 minutos. E nos outros trabalhos, foi utilizada a temperatura ambiente por 30 segundos e, posteriormente, utilizado um meio de aquecimento por 10 minutos. Mas nenhum deles teve o objetivo de fazer comparação de protocolo de aquecimento, descongelação. No processo de vitrificação, a gente submete aquele material ao aquecimento para fazer a recuperação. E, mais uma vez, a gente não tem comparação de protocolos, mas a gente tem o que foi utilizado por Carvalho 2016, que utilizou a temperatura ambiente por 30 segundos. Em seguida, passou o material para uma primeira solução a 37 graus por 2 minutos e uma segunda solução em temperatura ambiente por 1 minuto. No trabalho de Santos de 2018, foi utilizada a temperatura ambiente por 30 segundos e, em seguida, uma solução de aquecimento por 10 minutos. E no trabalho de Teixeira e colaboradores, foi utilizada a temperatura ambiente por 1 minuto, depois 37 graus por mais 1 minuto e, em seguida, o material foi colocado em banhos de imersão por 5 minutos. Mas aqui, mais uma vez, a gente não tem comparação de protocolos a ponto de dizer se teria um que fosse mais indicado do que outro. Já na espécie felina, a gente tem esse trabalho que foi feito lá no nosso laboratório, em que teve o objetivo justamente de avaliar as propriedades estruturais e funcionais do testículo vitrificado de gatos pré-púberes quando foram expostos a 2 condições de aquecimento, diretamente a 37 graus ou com uma pré-exposição de 5 segundos na temperatura de 50 graus, e posteriormente foi feita a avaliação em 3 momentos de reanimação, imediatamente, 24 horas e 5 dias após o aquecimento do material. Então, esse trabalho foi dividido em 2 experimentos, todos eles utilizando gatos pré-púberes, e aqui basicamente a gente foi comparar 2 protocolos de aquecimento, um que foi feito a 37 graus por 1 minuto, outro a 50 graus por 5 segundos, e esse material após o aquecimento foi submetido ao cultivo de 24 horas. E num segundo experimento, se adotou a temperatura de 50 graus por 5 segundos, que foi a que deu o melhor resultado no experimento anterior, e posteriormente foi feito um cultivo de 24 horas e um cultivo de 5 dias. E aí, nesse trabalho, a gente obteve os seguintes resultados. Nessa primeira figura, a gente tem a integridade dos túbulos seminíferos, do que foi mantido a fresco, né, um controle fresco, aquecido a 37 graus e posteriormente cultivado por 24 horas, o aquecido a 50 graus e posteriormente também cultivado por 24 horas. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente observa que aquele material que havia sido aquecido a 37 graus e posteriormente cultivado, a gente tem uma redução significativa da integridade de túbulos seminíferos, ao passo que o material que foi aquecido a 50 graus e posteriormente cultivado, ele ficou similar ao controle fresco.
Com relação ao percentual de marcação com a vimentina, que mostra a proporção de células de Sertoli que estão presentes ali naquele material, a gente novamente tem uma redução significativa quando o material foi aquecido a 37 graus, o que não foi observado quando foi utilizada a temperatura de 50 graus para aquecimento e posteriormente feito o cultivo. Nessa fotomicrografia, a gente tem um corte histológico dos túbulos seminíferos dos gatos pré-púberes. Do lado de cá são túbulos seminíferos com a morfologia intacta, e do lado de cá a gente já tem a representação de túbulos seminíferos que sofreram processo de degeneração após a vitrificação e aquecimento a 37 graus. Aqui a gente pode observar aqui na ponta de seta, né, mostrando a degeneração dos túbulos seminíferos. Nessa figura, a gente tem a marcação com vimentina, que foi feita nesse trabalho. A gente tem aqui o controle negativo, que é aquele que não foi utilizado a vimentina, o material que estava a fresco, que mostra, né, a intensidade da fluorescência marcada aqui pela vimentina. Os dois grupos, né, que foram aquecidos a 37 graus e posteriormente cultivados, a gente observa que há uma redução nessa marcação, uma redução na intensidade da fluorescência, e quando foi feito o aquecimento a 50 graus e posteriormente cultivado, a gente volta, né, a ter uma intensidade de fluorescência similar ao que foi observado no grupo fresco. Então aqui a gente tem essa mensuração, né, desse potencial de membrana mitocondrial, em que a gente tem novamente, né, aqueles 5 grupos, né, o fresco, aquecido a 37 graus, depois cultivado 24 horas, o aquecido a 50 graus e cultivado por 24 horas. E aí a gente nota que aquele material que foi aquecido a 37 graus tem uma redução na marcação do potencial de mitocondrial. E, interessantemente, a gente observou que aquele material que foi aquecido a 50 graus e posteriormente cultivado, a gente tem não somente, né, um aumento, né, no potencial de membrana mitocondrial similar ao que estava no controle fresco, mas inclusive superando o controle fresco. E aqui a gente tem a fluorescência marcada aqui pela rodamina 123, que mostra justamente o que aconteceu com essa atividade mitocondrial. Controle negativo, como é de se esperar, não tem nenhuma marcação de fluorescência. O fresco, que mostra a situação inicial. Uma redução aqui no material que foi aquecido a 37 graus. Uma retomada com 24 horas. Mas quando ele é aquecido e cultivado, a gente tem uma forte marcação, né, uma maior intensidade nessa fluorescência, ilustrada aqui pela rodamina 123. Nesses dois gráficos, a gente tem, isso ainda é desse trabalho, naquele segundo experimento que foi feito posteriormente, foi feito o aquecimento a 50 graus em todas as amostras. Uma parte foi cultivada por 24 horas e a outra cultivada por 5 dias. E aqui é a marcação com octafor, que faz a marcação de células pré-meióticas, e aqui é a marcação com bule, que faz a marcação de células meióticas. E aí o que foi observado? Foi observado que o material que foi aquecido a 50 graus tem uma redução na marcação do octafor. O cultivado por 24 horas, a gente começa a observar que tem uma tendência a querer retomar, mas aquele que foi cultivado por 5 dias, ele volta, né, a ter uma marcação do octafor similar ao grupo controle. Com relação ao bule, a gente nota que o material que foi cultivado tanto por 24 horas quanto 5 dias, eles têm um aumento significativo da marcação de bule, ou seja, mostrando, né, o potencial de retomada da espermatogênese. Então, nesse trabalho, a gente pode dizer que o aquecimento a 50 graus por 5 segundos, ele pode ser usado com sucesso para garantir a reanimação e a sobrevivência do testículo vitrificado do gato pré-púbere. Esse outro trabalho, lá do nosso laboratório, também feito com gato doméstico, gato pré-púbere, a gente teve também o objetivo aqui de avaliar a influência de diferentes temperaturas de aquecimento sobre a estrutura e a atividade metabólica, composição e as funções celulares dos fragmentos testiculares que foram vitrificados. Nesse trabalho, inicialmente os fragmentos foram submetidos à temperatura ambiente, 22 graus por 1 minuto, e posteriormente foi feita justamente os 3 protocolos que se desejava fazer a comparação entre eles, né? Foi utilizada a temperatura de 50 graus, que havia sido, né, a temperatura utilizada nos trabalhos
de Lima e colaboradores, e aqui foi proposta outras duas temperaturas, 55 ou 60 graus, para fazer o aquecimento. E em seguida, todos eles foram submetidos a 3 lavagens, por 5 minutos cada, com soluções decrescentes de sacarose, mais meio essencial mínimo e soro fetal bovino. E aqui a gente tem a fotomicrografia dos cortes histológicos que foram obtidos nesses 4 grupos. Aqui a gente tem um controle fresco, o aquecido a 50 graus, 55 e 60 graus. A gente observa, né, que a gente consegue identificar aqui os túbulos seminíferos, mas como todo protocolo de conservação, seja ele por vitrificação ou congelação ou até mesmo refrigeração, existe sempre algum tipo de dano que ocorre. E a gente observa aqui nessa marcação, aqui no asterisco, tem uma ruptura aqui de estroma, aqui também tem uma ruptura de estroma, aqui na ponta de seta a gente tem um destacamento da membrana basal, e aqui nos fragmentos que foram aquecidos a 60 graus, a gente observa que tem uma maior desorganização aqui dos túbulos seminíferos, também com ruptura aqui de estroma e também com inchaço da lâmina própria, aqui na marcação no asterisco em branco. Nesse trabalho também foi avaliada a atividade mitocondrial desses fragmentos aquecidos nos 3 protocolos. Então, aqui mais uma vez a gente tem um controle fresco, sem a marcação com rodamina, aliás, controle negativo, sem a marcação com a rodamina, o controle fresco e os 3 grupos que foram submetidos ao aquecimento, 50, 55 e 60 graus, e a gente nota que a temperatura de 50 graus favoreceu uma maior intensidade na marcação com a rodamina. Então, nesse trabalho, foi concluído que os fragmentos testiculares vitrificados de gasto pré-público, eles apresentam uma morfologia, morfometria e a viabilidade melhor preservados quando aquecidos a 50 graus. Nesse trabalho aqui, que é bastante interessante, que foi feito com gato adulto, ele traz um resultado inovador porque os autores eles fizeram não só, né, a conservação testicular, mas posteriormente fizeram a recuperação de espermatozoides desses fragmentos que haviam sido criopreservados e fizeram a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E aqui a gente vê o resultado que foi obtido. Aqui é o material não congelado, em que foi feita a ICSI, um material que foi congelado e submetido a ICSI, e aqui eles utilizaram um controle negativo, que foi a injeção sem espermatozoide. Então, eles fizeram o mesmo procedimento, mas sem utilizar o espermatozoide. E aqui a gente observa que, obviamente, aqueles que foram o controle negativo, né, que foi feita a ICSI sem espermatozoide, a gente tem um percentual de clivagem menor do que o material que foi congelado e o não congelado. Agora, o interessante é que o material congelado não diferiu do controle fresco. E, inclusive, se atingiu a formação de mórula nos 2 grupos e blastocisto, né? Então, a gente tem até a formação de blastocisto e, mais uma vez, não teve diferença entre o grupo congelado comparado com o não congelado. Então, esse aqui é um resultado muito interessante, demonstrando o potencial que se tem para a utilização, de fato, desses fragmentos testiculares para dar prosseguimento a outras biotécnicas. E aqui estão as fotos obtidas desse trabalho, em que a gente tem aqui desse lado de cá, são embriões no estágio de módulo, são embriões que foram obtidos 2 dias após a ICSI, de fragmentos testiculares congelados, e do lado de cá a gente tem a formação aqui, 3 blastocistos, que foram obtidos 7 dias após a ICSI, né? Então, demonstrando aqui que são embriões que têm uma característica morfológica absolutamente normal. E essa outra imagem é uma imagem de fluorescência obtida com DAP. Do lado de cá a gente tem o embrião no estágio de blastocisto obtido de fragmento testicular congelado, e do lado de cá também um blastocisto de fragmentos testiculares oriundo do controle fresco, mostrando mais uma vez que não houve diferença nas características estruturais dos embriões que foram obtidos após a ICSI com com testículos congelados. E gostaria de falar aqui um pouquinho sobre uma nova abordagem que se tem, que é baseada no princípio da anidrobiose. O que é a anidrobiose? E ele é
na propriedade da trealose para atingir uma alta concentração de soluto sem mobilidade molecular durante a desidratação, evitando degradações intra- e extracelulares. Então, nesse sentido, foi desenvolvido um trabalho também com gatos, dessa vez utilizando animais adultos e pré-púberes, que teve como objetivo caracterizar as mudanças na histologia, na integridade do DNA, na viabilidade dos testículos de gatos adultos versus gatos pré-púberes durante a secagem assistida por micro-ondas, que é uma forma de se artificialmente mimetizar o processo da anidrobiose. Então, nesse trabalho, a gente observa aqui nesse gráfico, a gente tem em azul a representação do gato adulto, e em vermelho é o gráfico do gato pré-púbre, em que foram feitas as avaliações no percentual de água daquele material. Então, a gente no início, né, no tempo zero, os fragmentos testiculares estavam em torno de 80% de percentual de água, e aqui foi feito o processo de dessecação em micro-ondas, e a gente vê que vai declinando, né, o percentual de água à medida que o tempo vai passando, mas quando a gente chega com 20 minutos, não existe mais diminuição no percentual de água, né? Então, 20 minutos aqui foi o tempo estabelecido aqui para a gente conseguir um máximo de perda de água, né, de desidratação, de secagem do material. E aqui nessa fotomicrografia a gente tem do lado esquerdo são as imagens dos gatos adultos e do lado direito de gato pré-púbre, em que a gente tem aqui inicialmente o controle após 5, 10 e 20 minutos de dessecagem. O que a gente observa? A gente observa que no material do gato adulto, já com 5 minutos, a gente já começa a observar mudanças na cromatina celular, que novamente é observado com 10 minutos, e com 20 minutos a gente já tem a presença de descolamento da membrana basal, o que não foi observado no gato pré-púbre, demonstrando que o material oriundo de animal pré-púbre ele é mais resistente a esse processo de dessecação. Nessa outra imagem aqui, a gente tem a representação obtida de fluorescência, em que a gente tem aqui do lado de cá as células que estão com DNA danificado dos gatos adultos, e do lado de cá são as células com DNA íntegro também de gatos adultos. Então a gente pode observar que em todos os tempos em que foi observado, né, no tempo 0, 5, 10 e 20 minutos, a gente consegue obter um grande número de células com DNA íntegro. O mesmo a gente observou com os animais pré-púberes. A gente tem alguma perda, então aqui do lado de cá a gente tem a representação das células com DNA danificado, mas do lado de cá a gente observa que existe uma grande quantidade de células com DNA íntegro, o que mostra, né, a viabilidade dessa técnica como uma proposta de preservação testicular. Então, a gente pode dizer desse trabalho que ele foi a primeira avaliação de secagem testicular por micro-ondas, apresentando resultados promissores, e a perda de água na presença da trealose após 20 minutos de dessecação, ela já é compatível com armazenamento a longo prazo, o que está um passo mais perto da anidrobiose. Bom, gente, então, para a gente finalizar, gostaria de fazer aqui algumas considerações finais. A gente pode dizer que todas as técnicas de criopreservação, elas comportam o risco de lesionar estruturas celulares, resultando na diminuição da viabilidade celular. Apesar dos avanços que já foram obtidos, nós não temos ainda, não existe ainda uma padronização da técnica ideal para a criopreservação, sendo, portanto, uma área de estudo que está em aberto. O desenvolvimento e aperfeiçoamento da conservação testicular está em franca progressão, contribuindo não somente para o alavancamento da reprodução de cães e gatos, mas também para a sua aplicação em canídeos e felídeos silvestres. A gente pode dizer que estudos futuros de armazenamento em diferentes temperaturas devem ser realizados, como, por exemplo, esse trabalho que eu apresentei agora para vocês de dessecação. Essa é uma técnica que pode ser aplicada em futuras estratégias de preservação da fertilidade, reduzindo custos e estimulando o desenvolvimento de biobancos de germoplasma. Bom, gente, então, para encerrar, eu gostaria de tecer alguns agradecimentos. Inicialmente, mais uma vez, agradecer à organização do Conera por ter me dado essa oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês sobre esse tema que a gente vem estudando mais recentemente em nosso laboratório. Agradecer à minha instituição, a Universidade Estadual do Ceará, a Faculdade de Veterinária, ao nosso programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e ao nosso laboratório de reprodução em carnívoros. E, obviamente, né, a gente não pode deixar de agradecer aos órgãos de fomento que
continuam ainda, né? Embora não de forma muito intensa, mas enfim, continuam fomentando a pesquisa para a gente continuar conseguindo trabalhar. Agradecer também aos animais, né? Sejam cães, sejam gatos, adultos e filhotes, porque é a partir da doação, digamos assim, né? Doação forçada, a partir das orquiectomias que são feitas, que a gente consegue o material biológico necessário para fazer esses trabalhos. Agradecer aqui ao David, que foi o pioneiro nos trabalhos de conservação testicular em nosso laboratório, foi quem trouxe para a gente, né, essa linha de pesquisa. O Erlon, que está inclusive como palestrante aqui no Conera, que também trabalhou não diretamente com cão e gato nos seus trabalhos de pós-graduação, mas acabou culminando com a produção de um trabalho que foi esse, né, que eu apresentei para vocês, da dessecação testicular, em que ele trabalhou com a espécie canina, ou desculpa, com a espécie felina, e apresentar aqui para vocês uma parte da nossa equipe atual. Vocês veem que basicamente são mulheres, né? Nós temos atualmente um único homem que faz parte da nossa equipe, então é uma equipe bem feminina, em que a gente tem aqui alunos de iniciação científica, de residência e de pós-graduação. E mais especialmente gostaria de agradecer aqui a Juliana e a Jéssica, são duas alunas de pós-graduação. A Juliana atualmente está no doutorado. Ela fez também um mestrado conosco lá no laboratório e deu continuidade a essa linha de pesquisa de conservação testicular com gatos, e agora ela se propôs a trabalhar com conservação testicular de cães, que é a proposta também para a Jéssica, né, que é essa aluna de mestrado, que vai também dar início à conservação testicular com cães de animais adultos e pré-púberes. No mais, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui assistindo, né, a palestra, prestigiando aqui o nosso simpósio, e fico aqui à disposição para os questionamentos. Agora nós vamos ter como é que chama? A mesa redonda, né, para a gente conversar, e aí eventualmente tirar algumas dúvidas e conversar sobre os diferentes temas que foram apresentados. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Rita, pela ótima palestra, parabéns. Eu vou passar a palavra primeiramente para a Giovana, para ela iniciar as perguntas, e após isso a gente vai indo uma por uma até responder. Cadê a Giovana? Giovana? Oi, tudo certo com o meu áudio? Tá. Enfim, para iniciar as perguntas, sobre a primeira palestra, gatos para além dos telhados, a evolução das técnicas reprodutivas na espécie, da Tiziana. A primeira pergunta sabemos que os gatos são alvos de muitos mitos, como no Dia das Bruxas. Tem alguma forma que ajude a desmistificar esses aspectos ruins atrelados a eles? Tiziana, tá aí? Estou, sim. Me ouvem? Sim. Sim? Sim. Olha, eu acho que para esses tipos de histórias, só existe uma saída. É conhecimento, é ler, é estudar a respeito. E se você for interpelado, se é para você o tipo de conversa, se chega até você, você colocar o seu posicionamento. Olha, eu já li a respeito sobre isso, isso e isso. Porque, assim, não tem como, não há como a gente combater preconceito ou mitos de histórias passadas sem conhecimento. O conhecimento é o que leva a tudo. Não tem como, você não pode falar daquilo que você não sabe. Então tem que saber, tem que entender e se respaldar sob todos os ângulos, porque muitas pessoas, algumas pessoas, vão continuar sendo taxativas por conta de preceitos religiosos, por certo. Então, assim, e também não adianta a gente querer também brigar, se degladiar. São conceitos que vão caindo com o tempo, são conceitos que vão perdendo força à medida que o conhecimento é gerado e produzido. Eu não consigo encontrar outra alternativa. Verdade. Enfim, a gente tem que disseminar, né, isso. Segunda pergunta. Tem lugares que possuem gatos para entretenimento, como nas cafeteiras, como citado, cafeterias.
Isso não pode causar um estresse a eles? Porque sabemos que para nós humanos temos benefício, como a diminuição do estresse, etc. Mas para eles, será que não há estresse? Olha, eu nunca fui a um, inclusive tem um na nossa cidade. Eu tenho uma amiga que é veterinária e trabalhou com a professora Lúcia, inclusive, a Ena. Ela me chamou, vamos conhecer. E aí, por conta de 1000 compromissos da vida, eu acabei não indo. Mas, assim, já assisti várias reportagens. Alguns anos atrás, eu entrei até em contato com uma cafeteria dessas que abriu uma franquia. Eu nem sei se essa que tem em Fortaleza é franquia dessa que eu assisti num programa de pequenas empresas e grandes negócios. E o que eu assisti, e assisti várias vezes esse programa, porque eu estava interessada na época, está mais ou menos com uns 8 anos atrás, em abrir uma franquia dessa aqui, que são normalmente animais muito tranquilos. Não é qualquer gato que vai se prestar a esse tipo de coisa. Como eu falei mesmo na palestra, todo animal ele tem a sua personalidade. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu faço aniversário amanhã, faço 45 anos. Eu peguei a primeira gata na minha vida, eu tinha 4. Então, são 41 anos tendo gato. Não só trabalhando com gato na vida profissional, mas tendo gato em casa. Ano passado, eu peguei uma gatinha filhote, depois que a minha última gata mais velha, a Uga, faleceu aos 16 anos. Eu estava mais ou menos há uns 2 meses sem gato algum na minha casa. E eu nunca vi na vida uma gata tão danada, tão elétrica e tão cachorra como a Joana. A Joana, ela pensa que ela é um cachorro. Ela age como um cachorro. Ela destrói porta como um cachorro. Ela destrói tela de segurança do apartamento no 17º andar como um cachorro. Ela destrói pia, ela destrói tudo. Ela é um cachorro, ela pensa que é um cachorro. Eu digo, gente, essa gata ela veio de encomenda para mim. Eu não sei nem contar quantos gatos eu já tive na minha vida, porque eu tive uma época antes da veterinária, que eu digo que a veterinária me salvou. Eu cheguei a ter 33 gatos em casa. Era uma casa grande e tal, todo mundo era bolinha preta, bolinha amarela, bolinha de bolinha, bolinha mãe, bolinha avó, tudo era bolinha, batia, gente, na época pré-ração, batia comida de panela na panela, batia, chamava todo mundo e via. Então, assim, tem a personalidade de cada animal, tem animal que é tranquilo, que vai se adaptar a esse tipo de objetivo ou não. Né? Tem que saber selecionar também. Não dá para ser. Tem animal que vai ter medo, que vai recuar, tem animal que já é um pouco mais agressivo, que se você tocar. Tem gatos que se você toca no pescoço, nós tivemos, a você sabe muito bem que animal é esse, o Brad. Ele era um animal maravilhoso, mas se você ousasse dar uma vacina, Camila estava comigo nesse dia, quando ele entrou com os 4 caninos e todas as garras na minha perna. Então, assim, é do comportamento de cada animal. Assim como são das pessoas. Realmente. Tem que ter uma seleção, porque não é todo gato, né? Com que certeza. se dá bem com as pessoas. O gato da Giovana. Ô, gente, meu gato só se dá bem comigo. Com os outros ele não curte muito, não. Ele tem essa personalidade. Enfim, terceira pergunta. Tem algum tipo de seleção para os animais que serão coletados o sêmen? Se há alguma característica que tem mais preferência? Eu acabei passando, ainda bem que tinha essa pergunta. Existe uma seleção que, na verdade, é uma seleção depois de um treinamento. O que a literatura diz é que após cerca de 1 ano de treinamento, você tem aí 30% dos gatos treinados que chegam a ejacular em vagina artificial. A minha experiência foi com um tempo um pouco maior, né? Durante o meu doutorado, Camila está de prova, a gente já tinha alguns animais que vieram do mestrado e que não era um experimento de coleta de sêmen, mas era um experimento sobre sazonalidade, sobre climatologia. E para a gente fazer a detecção de estro das gatas, precisávamos, vamos usar uma expressão de grandes animais que a gente usa, né? Passar o bode na cabra, a gente passava o gato nas gatas, para a gente saber realmente, pelo macho, quem estava em estro, porque a gente tinha vários parâmetros para avaliar, lateralização de cauda, elevação do trem posterior, rigidez do corpo, tremor, mas o gato é quem dizia, ela está em estro, porque a gente tem as outras fases, né, e que podem confundir, esses sinais são comuns em outras fases, como proestro e até interestro, quando a gente tem na nossa região de luz em Fortaleza, uma sobreposição de onda folicular. Então, quando a gente designa
uma quantidade de animais para treinar, uma pequena parcela, é 30% que a gente vai conseguir. Eu tinha 15 animais, um não tinha libido, um era agressivo ao toque, que era o Brad, então a gente, por medo, depois que aconteceu comigo, não treinou, então ele foi tirado dessa conta, e nós tínhamos mais, eu tinha 15 no total, então nós tínhamos mais 13, né? Esses 13, eu tinha 8 que ejaculavam em vagina, mas eu não treinei um ano, eu treinei 3 anos, porque eu comecei treinando e continuei com eles. Então, assim, não existe um critério para selecionar para poder começar. Se houvesse um critério descrito, eu diria que primeiramente, ter bom libido. Tem que fazer esse teste. Tem que saber como é o comportamento do animal. Tinha um, não foram 13, não, foram 12, porque tinha um, era o Ed. O Ed, ele partia para matar a gata. Inclusive, eu testei colocando a gata numa gaiola, tipo gaiola de pássaro, que é aberta, mas é gradeada, então ele não conseguia atacar a gata, e ele sempre partia para cima. Eu achava que era uma coisa absurda, mas depois eu peguei um caso lá no laboratório ainda, que chegou para a gente, de um criador de gato persa, que estava com um gato de 1 ano e meio desse jeito, que ele era um gato fantástico de comportamento com o ser humano, mas se ele visse uma gata no cio, na hora que ele fosse morder, ele mordia e tentava matar. Aí esse gato foi até um resumo no Conera de 2014. Ele foi para a eletroejaculação para tentar fazer coleta de sêmen dele para inseminar as gatas, porque ele tinha um potencial reprodutivo muito bom, era um gato muito bom de padrão que o criador queria. Mas aí, na primeira tentativa, a gente estabeleceu 2 para ele. Ele não veio nada. Veio espermatozoide, mas não tinha volume para nenhuma inseminação. Era aquele 100% vigor 5. Era um espermatozoide passando. Então, não dá para trabalhar com isso. Eu sabia que ele tinha produção seminal, mas não dava para trabalhar com inseminação nenhuma com isso. Na segunda vez, se repetiu a mesma coisa. Mas aconteceu algo muito curioso, porque o criador estava gripado, foi para casa, ele morava perto da universidade, mas foi a pé, estava muito cansado, chegou em casa, colocou o gato, ainda não estava mais anestesiada, já devolveu o animal, ele já tinha sinais de dor, então ele já tinha sensibilidade dolorosa, mas ele estava naquela sonolência pós-anestésica. E ele tinha tomado, se eu não me engano, no protocolo para indução, não vou lembrar do protocolo, mas ele tinha tomado tramadol no protocolo dele, que eu acho que era tiletamina, anzolazepam, tramal, o protocolo dele de eletro. E ele resolveu, na cabeça dele, sem perguntar, colocar o gato na mesma gaiola da gata que eu preparei para ovular, para receber o espermatozoide dele. E ele simplesmente dormiu de tão cansado. Ao mais ou menos certa hora da tarde, que ele acordou com os gritos terríveis da gata e falou, pronto, agora o Miracle está matando a minha gata. E, na verdade, estava cruzando com a gata. E desse dia para frente, ele passou a cruzar. Ele foi o padreador desse gatil. Então, assim, foi um padrão de comportamento que mudou completamente. Então, eu não tenho nem como dizer. Acabei de dizer, se ele for um animal que tenta partir para matar a gata, ele é contraindicado, mas pode existir uma forma de contornar. Essa é a forma? Não sei. Aconteceu. Não posso dizer que isso é um método porque não teve N suficiente, porque não teve repetição. Não posso dizer. Entendi. Para essa palestra foram essas perguntas. Algum dos outros palestrantes deseja fazer algum tipo de comentário? Falar sobre as perguntas, complementar? Não, só queria parabenizar a Tiziana, porque a palestra dela, como sempre, foi muito interessante. Ela traz assim, os dados de histórico, fazendo uma retrospectiva, eu achei muito enriquecedora. E aquela pergunta, né, que foi feita da mistificação do gato e com bruxa, né? Estou 100% de acordo com ela, né? Isso aí, para a gente conseguir dizimar esse conceito, é só por meio do conhecimento, né? Mas cabe a gente também, conhecendo realmente a verdadeira face do gato, nas pessoas que a gente encontra com esse tipo de pensamento, a gente tem a obrigação de mostrar o outro lado, né? Fazer essa desmistificação. E aí, de pouquinho em pouquinho, eu acredito que
que essa imagem errônea vai se modificar, né? Parabéns, Tice. Só queria Obrigada, parabenizar. chefinha. Só queria parabenizar, já tinha parabenizado também. Para mim, é clichê dizer falar de gato é falar de Tiziana, né? Para mim, gato, Tiziana, não tem outra coisa para mim. Tanto que eu brinco com ela que eu tô aqui em Garanhuns, mas para mim a veterinária do meu gato é ela e quando Eu eu tô... sou, você sabe disso. Depois que o É, teleatendimento, a teleconsulta foi regulamentada, agora que eu sou mesmo, minha amiga. então, não confio em ninguém. Então, para mim é ela, em todos os aspectos. Então, parabenizar já é algo clichê. Obrigada. Vocês duas foram maravilhosas também. A gente está aqui entre amigas, entre colegas de trabalho, colegas de profissão, e na torcida sempre uma pelas outras, né? É isso aí. Vou passar a próxima rodada de perguntas, que é para a segunda palestrante, que foi sobre o tema biotécnicas reprodutivas em cães, o quanto evoluímos até hoje, né? A primeira pergunta é, doutora Rita, na sua experiência para criopreservar sêmen canino, seria melhor a congelação convencional ou a vitrificação? Se for pensar em sêmen, hoje ainda seria a congelação, mas eu acho que a gente não pode deixá-lo de lado, ou seja, continuar avançando nas pesquisas, né? Mas quando a gente for falar de espermatozoides epididimários, eu acho que a gente teria que investir mais na vitrificação, já que a gente tem um problema do espermatozoide epididimário em relação, embora a gente tenha resultados com o espermatozoide epididimário congelado, mas a gente vê que ele é mais sensível ao processo de congelação, e tem uma resistência, digamos assim, maior à vitrificação, eu diria que, assim, não é para deixar de lado, mas a gente não tem ainda um protocolo definido. A gente precisaria definir esse protocolo para já oferecê-lo como uma forma de montar um banco de sêmen, por exemplo, com vitrificação, né? Então, acho que hoje ainda é experimental, ainda não dá, assim, a minha opinião, ainda não dá para a gente ainda simplesmente abrir, deixar à disposição a biotécnica, por exemplo, para um criador que procurar, né? A gente tem bons resultados de motilidade, mas o grande problema tanto que os estudos agora, às vezes até a gente pensa só em motilidade, mas os estudos são até bons de motilidade, os resultados, né, são bons de motilidade, mas o problema maior está na integridade de DNA, né? Então esse é o grande, digamos assim, mistério, né, a ser resolvido com relação a como resolver essa integridade de DNA. Então, assim, aparentemente parece que está tudo bem, uma boa motilidade, mas tem uma certo alto, né, percentual de espermatozoides com DNA que não estejam íntegros. Então, eu ainda diria hoje que ainda, sim, vamos esperar, né, mas ainda seria a congelação, mas a gente não pode esquecê-lo. Certo. Vou fazer a outra pergunta. Doutora Rita, vocês já fizeram liofilização de sêmen canino? Caso positivo, os resultados foram bons? Infelizmente, não. O que abriu agora aqui a mente para poder, de repente, tentar fazer. Mas, infelizmente, a gente não fez. Se os resultados de vitrificação ainda, assim, tem bastante resultado e já não é tão novo assim, né? De liofilização, ele já é bem mais recente, né? Mas os resultados são inferiores, no caso, aos da vitrificação. Porque, comparando a liofilização com a vitrificação, a liofilização tem mais resultado de dano ao DNA do que a vitrificação. Então, os resultados ainda não são tão positivos, mas também ainda fica, digamos assim, aberto, né? Acho que a gente tem ainda tudo para avançar nessa biotécnica. Como a gente, às vezes, dá uma parada, né, na fêmea, então vamos investir no caso do macho, né? Então, assim, a gente sempre está nos protocolos de congelação, e às vezes pode ficar meio que um pouco na mesma, mudando os componentes, né? Então, acho que a ideia agora é tentar mudar esses métodos para que a gente tenha métodos mais rápidos, né? Que favoreçam a gente poder ter, pensando aqui em Brasil, a gente ter mais estados, né? Que a gente possa ter o que, se a gente vê, né? Vendo os alunos, né? Como futuros veterinários, que eles sempre perguntam, e o banco de sêmen para cachorro? E o banco de sêmen para cachorro? E, de repente, essas são técnicas que podem nos ajudar a formar um banco, né? De sêmen de cão. Eu, não, infelizmente, não fiz. Só trabalhei mesmo com vitrificação de tecido testicular. Só realmente isso, mas de sêmen, não. Certo. A outra pergunta é, nesse processo de preservação do sêmen em reprodução, quais características que seleciona, né, o animal a ser escolhido para esse procedimento?
qual procedimento, no caso, de vitrificação ou de congelação de uma forma geral? Eu acho que é de forma geral. Pronto. Sim, a gente sempre parte de um princípio, né, que a gente espera que tenta selecionar esses animais, assim, inicialmente esses animais que vão ser submetidos à congelação de sêmen, são procurados, são animais que os criadores procuram porque tem uma boa descendência, são animais que são bons reprodutores, né, animais com boa linhagem genética. Então, esse seria um primeiro princípio. Mas a gente não pode simplesmente dizer que os animais que serão submetidos à congelação de sêmen simplesmente são aqueles que têm bons antecedentes, né? Então, pensando só simplesmente no indivíduo, a gente sempre tenta pensar, né, que seria o ideal, seria a gente ter animais com um sêmen de boa qualidade, ou seja, partir pelo menos com aqueles acima de 70%, um vigor 3. Só que ir com, pelo menos, no máximo, 30% de defeitos espermáticos. Só que, no entanto, nem sempre, às vezes, são situações essas que nos acontecem. Às vezes, nós nos deparamos com animais que têm uma baixa qualidade espermática, mas mesmo assim os criadores desejam preservar o sêmen desses animais. Então, assim, o ideal é ter uma boa qualidade espermática, ou seja, animais, bons reprodutores, pensando naqueles animais que passaram por um devido exame andrológico, que não têm defeitos hereditários, como, por exemplo, não são animais criptorquídicos, né? Avaliar outras condições que seriam indesejáveis, por exemplo, os animais com displasia, coxa femoral, animal com outros defeitos genéticos que possam passar para os seus descendentes, mas se a gente for pensar simplesmente limpo na reprodução, no sentido da característica reprodutiva, e não pensando nas outras características, a gente pensaria em qualidade seminal. Só que, novamente, a qualidade seminal que a gente avalia ali na rotina não quer dizer necessariamente que são animais que vão ter uma boa capacidade de congelação. Então, até seria importante se a gente, de repente, fizesse, né, como faz em cavalo, onde a gente faz aqueles testes de congelação, porque, às vezes, o criador, eu tenho um ótimo reprodutor, tenho boas ninhadas, tem muitos filhos, esse reprodutor, e quando a gente vai coletar, sêmen não consegue coletar sêmen, ou se consegue, às vezes a qualidade, de repente, ela não é tão boa, tá? Então, assim, esses animais, de qualquer forma, não devem ser descartados. Então, a gente sempre parte do princípio que esses animais deveriam ter uma boa qualidade espermática, porque a gente sabe que com o processo de congelação vai cair, né? Ou seja, pelos efeitos dos crioprotetores, tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Ok, obrigado. Passa a palavra agora para a Giovana. Dando continuidade, gente, eu vou passar as perguntas da terceira palestra, que é a conservação testicular em cães e gatos, da Lúcia. Primeira pergunta. Como funciona a congelação em 2 etapas no método de criopreservação? O microfone, doutora Lúcia. Pronto. Desculpa. Então, essa congelação em 2 etapas, também chamada congelação lenta, na realidade, como eu falei em algum momento da palestra, né? A gente, quando fala de criopreservação testicular, foi inclusive uma das grandes dificuldades que eu tive para tentar trazer de forma mais didática, porque a gente não tem nem padronização de protocolos e, inclusive, padronização nas denominações. Quando eu coloquei, né, lá congelação convencional, subdividindo congelação rápida, congelação lenta, é porque os trabalhos, tem trabalho que fala congelação convencional. Aí você fica perguntando o que é uma congelação convencional, né? Uns falam dentro do trabalho congelação convencional, depois aparece congelação rápida e outros, congelação convencional, aparece a congelação lenta. Mas, basicamente, quando a gente fala da congelação lenta ou em 2 etapas, é que você tem uma redução mais gradativa da temperatura. A congelação rápida, ela já parte direto para, saiu da temperatura normal, né, a temperatura original, inicial, e vai para menos 80 de cara. Na congelação em 2 etapas, você passa por um processo que a gente chama de equilíbrio. Então, você tem uma redução mais gradativa da temperatura. Mas, diferentemente do que tem com o sêmen, que já existem sei lá quantos trabalhos publicados, né, com congelação de sêmen, e que tem muitos protocolos e que foram, inclusive,
comparados entre eles, a gente não tem essa padronização. Então, assim, eu nem saberia dizer, para dizer, não, a congelação em 2 etapas de testículo de cão ou de gato é feito dessa forma. Porque, na realidade, primeiro a gente tem poucos trabalhos que já foram feitos, né, como eu botei naquela linha do tempo, né. Eu, no ano passado, eu fui convidada para escrever um trabalho de revisão sobre esse tema. E aí, quando eu fui fazer a busca, né, busca de trabalhos, de artigos, eu falei assim, gente, cadê os trabalhos com cão? Porque não tinha, praticamente não tinha, né? Para dizer que não tinha, eu encontrei aquelas 2 dissertações, inclusive uma de orientação da doutora Rita, que é aquele que eu falo, Santos 2018, né, Rita? Eu não conheço quem é Santos, não, mas eu conheço a orientadora. E o trabalho de 2016, que na verdade foi o primeiro trabalho que eu encontrei com conservação testicular de cão. E nesse trabalho de 2016 é feita a congelação lenta, né? Chamamos de congelação lenta e vitrificação. Faz a comparação entre os dois, que é um trabalho também, é uma dissertação que foi feita na Universidade Federal de Pernambuco. Mas assim, pouquíssimos trabalhos, né? Tinha esse de 2016, a dissertação de 2018, tinha alguns trabalhos que tinham sido publicados na forma de resumo, e basicamente só. Depois é que apareceu um trabalho de 2020 e 2021. Então, a gente não tem ainda subsídios suficientes para dizer o que é a congelação lenta do testículo. Mas, basicamente, eu posso responder isso. É uma redução gradativa da temperatura. E a rápida é aquele protocolo que vai direto para menos 80. Entendi. A segunda pergunta é, professora Lúcia, de acordo com os resultados que obtiveram no laboratório, o que mudaria hoje nos protocolos? Na verdade, assim, eu diria que não é o que a gente mudaria, mas eu diria o que a gente vai prosseguir investigando, porque se vocês tiverem notado, né, no nosso laboratório a gente começou trabalhando com gato, testículos de gato e de gatos pré-púberes. Nós não temos resultado ainda de testículo de gato adulto e de cão adulto, porque depois a gente começou com trabalhos de cão, também cão pré-púber, né? Então, por enquanto, do nosso laboratório, a gente só tem resultado com cão e gato pré-púber, e não temos nenhum trabalho com congelação de testículo, a gente só tem de vitrificação. Só que só nesse pequeno universo a gente ainda tem muita coisa que não foi respondido. Por exemplo, né, quando eu falei de tamanho de fragmentos, a gente não investigou esse parâmetro, né? O tamanho do fragmento vai influenciar ou não vai influenciar? A gente trabalhou só com associação de crioprotetores, a gente não tem nenhum resultado que tenha investigado fazer a conservação utilizando crioprotetores isolados. Como eu falei, a gente não tem resultado ainda com animais adultos. Então, na realidade, é uma linha de pesquisa que está ainda muito engatinhando e que eu não diria que a gente mudaria protocolo, mas na verdade a gente continuaria investigando. Uma coisa concreta que eu posso dizer que a gente fez em mais de um trabalho foi a comparação de protocolos de aquecimento. No protocolo de aquecimento, os resultados que nós obtivemos, pelo menos com o gato pré-púber, que a temperatura mais elevada, no caso a temperatura de 50 graus, ela foi melhor, os resultados foram melhores pós-aquecimento do que a temperatura de 37 graus, que é uma temperatura que é mais ou menos padrão nos demais trabalhos. Né? Os demais trabalhos de vitrificação testicular, eles adotam a temperatura de 37 graus. Então, isso é uma coisa assim que eu diria já concretamente que a partir desses trabalhos que nós obtivemos, a gente prefere essa temperatura mais elevada. 50 graus, mas é um tempo bem curtinho, né? São 5 segundos. Mas, com relação aos demais parâmetros, eu não diria que a gente mudaria protocolo, mas a gente continuaria investigando. Então, assim, os 2 projetos que nós temos em vista para serem ainda executados, que são todos 2 com a espécie canina, a gente vai investigar coisas que a gente ainda não sabe, né? Então, investigar protocolo de aquecimento, né? A gente vai investigar a questão dos crioprotetores, só que a gente não consegue abarcar tudo num único trabalho, num curto período de tempo, então a gente vai ter que fazer por etapas, né? Então, a nossa próxima etapa agora vai ser trabalhar com testículo de cão,
inicialmente com cão adulto, que a gente já tem algum resultado com pré-pubre, e investigando a questão de protocolo de aquecimento e crioprotetor. Mas, assim, eu seria até imprudente dizer, assim, né, que com os resultados que a gente já obteve, já posso dizer, né, que mudança a gente vai fazer de protocolo. Não, está muito mas diz incipiente ainda, né? Está muito inicial. Então a gente não tem ainda um protocolo padrão como a gente tem para congelação de sêmen. Tá bom, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a Ana Beatriz, que ela vai estar fazendo o encerramento. Gente, eu quero agradecer, né, a presença de todos os 3 palestrantes, a Tiziana, a Rita e a Lúcia. Agradecer a presença também das pessoas, né, que estão participando aqui hoje do nosso evento e a comissão organizadora. E também, de forma pessoal, eu quero agradecer que as 3 hoje me trouxeram, né, muito enriquecimento, né, conhecimento de coisas ainda que eu não tinha noção, eu como estudante ainda. Nossa, adorei todas as 3 palestras, achei incrível. Quero encerrar desejando uma boa tarde. Muito obrigada pela presença das 3 e pela disponibilidade de estar aqui hoje. Obrigada também, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada também, gente. E amanhã tem mais, né? E amanhã lembrem de dar parabéns à doutora Tiziana. Ah, verdade. Amanhã o palestrante do E o Semiduto doutor PET também é aniversariante. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.